Oi, minha gente! Estamos aqui para mais uma live hoje e a gente vai falar da psicoterapia como profissão, questões burocráticas e outras tretas. Vai ser bem interessante porque a gente vai trazer aqui para vocês hoje várias questões que importunam e que problematizam o nosso processo, o nosso desenvolvimento profissional enquanto psicoterapeuta. Obviamente aqui focado na psicoterapia infantil. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos começar daqui a pouco, deixa a galera entrar. Quero ver se hoje a gente vai bater até 10 minutos, 100 pessoas ao vivo ao mesmo tempo, para que eu possa deixar essa live salva aqui no Instagram. Eu quero ver se essa semana eu vou deixar essa live salva algum dia aqui no Instagram, aberta para a galera toda. Porque ela está salva, ela está ficando salva, todas elas, lá na plataforma Dani Play. Se você ainda não conhece, corre no link da minha bio que você precisa conhecer a plataforma Dani Play, que é maravilhosa. E aí, como estão? Meio-dia, todo mundo comendo, almoçando? Vocês almoçam no horário certinho ou vocês almoçam depois? Por aqui não tem nada certinho, horário certinho, nada. Oi, Helena, que bom que você tá por aqui. Vamos convidando a galera, vamos chamando todo mundo. Vamos bombar essa live hoje porque a gente vai falar sobre questões muito importantes, muito sérias, que pouca gente leva em consideração, até porque a gente tem uma formação aí muito mais focada na teoria do atendimento clínico do que no empreendedorismo, no profissional autônomo, né? Começa da resenha de que a gente já aprende na faculdade, nós psicólogos, de que psicologia não dá dinheiro. Inclusive, essa foi uma das primeiras coisas que eu ouvi na primeira aula que eu tive de psicologia. Fiquei arrasada, mas eu não deixei barato. Até porque quem falou isso pra gente foi um professor que tava com a blusa, com a estampinha, sabe, daquele jacarezinho, e tinha um carro sensacional estacionado na porta, professor universitário de faculdade pública, e eu questionei pra ele, então, como é que ele conseguia ter grana. Se não era como psicólogo, era como o quê, né? E essa virou uma discussão no primeiro dia de aula pra mim da faculdade de psicologia, extremamente polêmica. Quer dizer, Dani Rita já polemizando no início da faculdade. Normal, essa sou eu, nasci assim, tá? E me desenvolvo assim também. Mas a gente tem essa ideia, né? Infelizmente, a nossa formação, a formação do psicólogo, da psicóloga, na sua grande maioria, somos mulheres. Ela é muito voltada para o altruísmo, né? Para ajudar pessoas e pouquíssimo focada na nossa preparação enquanto profissional autônomo, enquanto empreendedores. Enfim, né? Voltados para um profissionalismo de fato. E isso, infelizmente, traz pra gente aí consequências sérias voltadas à nossa desvalorização, a desvalorização no mercado de trabalho do profissional da psicologia, da psicoterapia. E aí a gente tem um adeno da desvalorização do profissional que atende crianças. Por quê? Porque esse profissional que atende crianças trabalha, na sua grande maioria das vezes, com técnicas lúdicas, voltadas ao brincar. E isso torna ainda mais o nosso trabalho com a ideia de que a gente não faz nada, de que a gente só brinca com a criança, de que aquilo não tem embasamento científico. E aí, para que a gente contorne essa situação, é preciso que a gente demonstre qualidade técnica, materialize nosso trabalho, que as nossas questões burocráticas sejam bem feitas, tá? É por aí que eu convido vocês a começar essa discussão de hoje, da gente falar da psicoterapia nas questões burocráticas, porque eu sei que é a mais chata. Muita gente escolhe fazer psicologia, inclusive, e escolhe atender criança porque tem uma impressão de que realmente a gente vai ter um trabalho mais lúdico, de que a gente vai ter um trabalho mais leve, né? De que a gente só vai trabalhar atendendo e depois vai para casa feliz, com tudo organizado na nossa vida. A gente já pode até ter isso, se a gente tiver suporte do nosso lado. Se a gente tiver contador direitinho, se a gente tiver um suporte, né, de consultoria financeira, se a gente tiver secretários, se a gente tiver pessoas que organizem toda a parte burocrática e toda a parte da clínica. Então, assim, se a gente não tiver que se preocupar com comprar materiais, comprar recursos, né, e organizar a nossa sala, organizar a nossa vida burocrática, se outras pessoas fizerem isso pela gente, massa, realmente a gente só vai trabalhar com a parte mais tranquila. E olhe lá, porque quem trabalha com criança tem que atender pai e mãe, e essa parte é zero tranquila, né?
E aí eu já falo dessa desmistificação que a gente precisa ter também, que não vai ser hoje, que a gente vai conversar sobre isso, vai ser outro dia. Mas é importante a gente pensar nisso, porque muita gente diz assim, escolhe fazer psicologia ou escolhe atender criança com a ideia muito romantizada de que eu vou atender criança porque eu adoro criança. E isso é uma grande roubada, porque atender criança significa atender todo o entorno dessa criança, família, escola, família extensa, outras questões, né, que envolvem a criança, que são muito difíceis. Muitas vezes ter que se relacionar com outros profissionais que atendem a criança também. Então isso tudo dá pra gente uma grande responsabilidade e a gente precisa ter muito embasamento, não só técnico, científico para atender a criança, mas também profissional, para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível, tá? E para que a gente consiga ser valorizado diante do trabalho que a gente faz. Essa é a ideia da gente falar nessa live sobre isso hoje. Deixa eu ver quem tá entrando. Falem aí de onde vocês são, se vocês já me conhecem, se vocês não me conhecem, se vocês querem saber alguma coisa de mim. Também eu vi isso na faculdade, que é dinheiro, mude de curso. Pois é, eu acredito que a gente pode ganhar dinheiro e a gente pode, né, ser rico, essa ideia da riqueza, com qualquer profissão, tá? Isso depende muito de como você vai se desenvolver na sua profissão, de como você vai olhar para a sua profissão, de um olhar mais criativo, de um olhar mais empreendedor, né? A gente precisa aprender muito mais do que aquilo que está sendo ensinado na faculdade para que a gente possa, de fato, ganhar dinheiro. Eu acho que hoje em dia não existe uma profissão que garanta isso para você. Mesmo aquelas tidas como profissões mais abastadas, como o direito, a medicina, a engenharia, né? Eu já peguei muito Uber, que é engenheiro, que está vivendo a vida de Uber, muitos advogados que ficam só advogando e não conseguem crescer profissionalmente, né? Enfim, muitos médicos que estão ralando pra caramba, trabalhando muito mais do que ganhando. Então isso não é garantia. Profissão não é garantia de que eu vou ser rico. Garantia de que eu vou ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu faço é a minha disponibilidade de crescimento profissional, tá? E aí a gente aprende isso em qualquer profissão, inclusive na psicologia. Pois é, deixa eu ver de onde vocês são. Minas, Espírito Santo, amo Minas. Sou de Estreito, Maranhão, é isso? Sou admiradora, deve ser, né? Que falou administradora, bem que eu tô precisando mesmo de uma administradora pro meu trabalho. Helena, você é colada aqui, lhe conheço demais. Seja bem-vinda nas nossas lives dessa semana, que estão bem legais. Ontem, gente, eu fiz uma oficina que, para quem não sabe ainda, eu faço oficinas com profissionais que eu ensino questões práticas da clínica em cada oficina, tá? E aí, se você tiver interesse em participar dessas oficinas, falem comigo depois por direct, que eu explico para vocês como elas funcionam. A oficina de ontem foi para ensinar a galera, né? A galera que tá na oficina, supervisandos e outras pessoas que conseguiram entrar na oficina de forma individual. Não estando no grupo, sobre elaboração de contrato terapêutico e contrato de prestação de serviço. E foi muito legal, porque antes da gente falar do contrato em si, a gente falou muito dessa coisa de se posicionar no mercado diante desse cliente, diante desse paciente, e de como a gente se coloca nisso, de como a gente valoriza nosso trabalho. Inclusive eu dei algumas dicas na oficina, que vai ser tema da próxima oficina, que vai ser organização financeira na clínica. Dei algumas dicas de como a gente pode fazer renda extra, de como a gente pode ter o nosso 13º sendo autônomo, de como a gente pode ter nossas férias, garantir as nossas férias sendo autônomo. Dei várias dicas para as meninas ontem, dei um spoiler da próxima oficina, que vai ser dia 27, segunda-feira, sobre organização financeira na clínica. E assim, quando a gente fala disso, né, de questões burocráticas, a gente está realmente querendo trazer para vocês uma ideia mais aprofundada de como a gente pode ser enquanto empreendedor, enquanto empresário da nossa profissão, né? Afinal de contas, se você escolhe ser psicoterapeuta, provavelmente você será autônomo. Muito difícil a gente conseguir, enquanto psicoterapeuta, ser contratado no CLT por alguma empresa. Normalmente as clínicas ou os espaços terapêuticos, eles não trabalham dessa forma. Eles trabalham com você sendo autônomo. Então você vai sublocar aquele espaço, ou você vai alugar um espaço para você e vai montar e vai atender, né? Normalmente é assim. No máximo você pode trabalhar
de forma comissionada. Então, você trabalha naquela clínica, aquilo que você recebe, uma parte é seu, do valor é seu, outra parte é da clínica. Mas, de toda forma, você é autônomo e muitas vezes é responsável pela maioria das coisas que você entrega enquanto profissional, como, por exemplo, recibo, nota fiscal para o paciente que te paga. E muitos profissionais da psicologia não fazem isso, porque acham que não precisam, né? Muitos erram. E aí, quando a gente faz isso, a gente boicota a nossa vida financeira completamente e tá errando, né? Porque a gente precisa, de fato, entregar para o nosso cliente que nos paga algum controle desse pagamento. E aí, esse controle tá muito mais voltado a recibo ou nota fiscal, ou até os dois. Então, é importante que a gente saiba que isso precisa existir, independente de quanto você ganhe, independente de como é a sua organização, seu combinado, a sua negociação no lugar que você trabalha, a não ser, obviamente, que o seu combinado seja você recebe e quem é responsável por dar a nota fiscal para o cliente é a clínica, né? Pode acontecer isso, da clínica receber o dinheiro todo e repassar para você um valor, sei lá, fixo, mensal. Eu não conheço clínica que trabalha assim, mas pode ser que aconteça. Existe a galera que trabalha por plano de saúde. Eu falei ontem de plano de saúde, já meti o pau demais ontem, não vou meter hoje de novo. Né? E quem trabalha por plano de saúde, às vezes acontece isso, de quem passa a nota fiscal é a clínica, não é o profissional. Mas na grande maioria das vezes, nós profissionais precisamos dar conta disso tudo. Tem uma contabilidade pra gente, de ter minimamente controle financeiro da nossa vida, né? De saber quanto a gente ganha, de saber quanto a gente gasta. E isso é muito difícil a gente fazer, porque normalmente a gente mistura as empresas, né? A empresa com a nossa vida privada, a vida profissional com a vida privada. Então, o dinheiro que a gente ganha, por exemplo, de uma consulta, a gente usa pra fazer nossa feira, para pagar a nossa energia da nossa casa, para sair para tomar uma, né? De forma completamente aleatória, sem entender que aquele dinheiro é dinheiro da sua empresa, que é você mesmo, tá? E que você precisa se dar um salário fixo e manter o dinheiro da empresa lá na empresa. Então a gente não aprende isso e isso precisa ser feito, né? Alguns profissionais falam assim: "Ah, Dani, mas o que é mais legal, o que é válido? É a gente ser pessoa física ou pessoa jurídica?" E aí eu sempre respondo, depende muito de quanto você quer ganhar, de quanto você quer crescer profissionalmente, tá? Então, se você quer ganhar menos de 5 mil por mês sempre, é melhor você ser pessoa física. Você vai pagar menos imposto, até porque mesmo se você for pessoa física, você tem que dar recibo ou nota fiscal como pessoa física, né? Você continua sendo empresa, só que você vai ser pessoa física, tá? A questão é que você vai pagar menos imposto porque você vai ganhar menos. Se você ganhar mais, você vai pagar mais imposto porque você está ganhando mais. E essa é a vida do contribuinte brasileiro, é assim. Então a gente precisa entender um pouco dessas coisas também. Então quem ganha mais de 5 mil na empresa, na sua empresa, enquanto psicoterapeuta física, pessoa física, é mais vantagem que seja pessoa jurídica, porque os impostos são menores da pessoa jurídica que ganha, que tem uma rentabilidade maior que 5 mil, 6 mil, tá? Isso pelo menos são as orientações do meu contador e de outros profissionais que trabalham com isso, que me deram essas orientações, que eu acho que é super importante a gente aprender, pra gente saber o que é que a gente faz e o que é que a gente não faz pra melhorar a nossa vida financeira, a nossa vida profissional. Para além disso, existe aí uma parte burocrática que que não é só financeira, mas que tem a ver, que vai envolver a vida financeira também, que é, por exemplo, comprar e adquirir recursos terapêuticos. Quem trabalha com criança não recebe a criança na sala, conversa com a criança vai embora. Precisa ter minimamente recursos para trabalhar com essa criança, brinquedos, material criativo, jogos. A gente precisa adquirir muitas vezes testes psicológicos que custam bem caro, né? A gente precisa adquirir também material para estudar, livros, a gente precisa fazer cursos, a gente precisa pagar um supervisor muitas vezes para ajudar a gente na orientação dos casos que a gente atende. Então, tudo isso é um investimento financeiro em cima daquilo que você trabalha. E eu tenho um custo em cima disso. Além de ter um custo, eu preciso minimamente entender organizar isso dentro de uma forma que não extrapole nem a minha vida financeira, que não me barre, né, que não me leve à falência. Conheço muitos profissionais da psicologia que estão falidos
porque são completamente desorganizados nessa área de comprar recurso, de se inscrever em curso, de comprar livro, sai comprando tudo, sai se inscrevendo em tudo aleatoriamente. E além de falidos financeiramente, são pessoas completamente sem foco. Então, quer aprender tudo sobre tudo, aí a gente não dá conta, a gente não consegue, né? O medo da maioria dos profissionais da psicoterapia e da psicologia é ter um nicho, né? Falar sobre uma coisa de forma específica, é se especializar em algo. Meu Deus, morre de medo, a galera morre de medo de fazer isso. Então, todo mundo atende tudo. Criança, adolescente, adulto, idoso. Isso é uma loucura. Mais que isso, eu atendo só criança, mas eu atendo crianças com todas as demandas, de todas as situações. Outra loucura, ninguém dá conta de saber tudo sobre a infância, muita coisa, a infância são muitas, né? A gente tem aí os transtornos do neurodesenvolvimento, que é um universo, e eu acredito muito que quem se esmera, que quem quer atender esse público precisa se esmerar nisso, precisa realmente se comprometer a estudar e a se especializar nessa área. Então eu entendo que a gente precisa focar, que a gente precisa ter nicho mesmo, para que a gente tenha a organização no nosso trabalho, porque senão a gente vai fazer tudo aleatoriamente, atirar para todos os lados e não vai conseguir nada nunca, nem financeiramente falando, nem na nossa vida profissional. A gente vai ser referência em absolutamente nada, tá? Então, eu acho que essa é uma implicação que precisa ser colocada pela gente. É importante sim ter nicho. Eu sou a profissional que digo que é importante ter nicho. Se você não tiver um nicho específico, você vai nadar e morrer na praia. Você vai ser um profissional meia boca, não vai ser um profissional foda. Porque ninguém consegue ser foda em tudo, tá? A gente só consegue ser fodão, bom em uma coisa específica. Então, eu acho que é importante a gente se dedicar a uma coisa sim. Sim, mesmo que você mude depois, mesmo que aquilo não faça mais sentido pra você em algum momento, você precisa mudar. Também não tem que ter medo de mudar, tá, gente? A gente tem que ter medo que as coisas nunca mudem. Mas de mudar, ninguém tem que ter medo também, não. Então é importante que a gente se abra pra isso. Outra coisa que tem a ver com a parte burocrática, as questões de contrato, né? Então é importante que a gente faça um contrato de prestação de serviço, um contrato terapêutico, com enquadre terapêutico decente com os pacientes, para que a gente não tenha problemas posteriores. Ontem eu pedi para as meninas na oficina falarem para mim quais os maiores perrengues que elas vivenciam com os pacientes, pais de crianças. E aí eu queria pedir para vocês fazerem a mesma coisa hoje. Contem aí para mim quais são os perrengues que vocês vivem nessa parte burocrática com o paciente de vocês, tá? No dia a dia, de entrega de relações contratuais com esses pacientes. As meninas trouxeram para mim ontem faltas, né? Pais que não levam a criança na sessão no dia marcado, atraso de pagamento, muita gente lida com isso, leva calote, não recebe o pagamento nunca, os pais vão para todas as sessões, trabalha de graça, né? Trabalha de graça. Mudança de período de frequência de atendimento da criança, então os pais estão fazendo semanal e daqui a pouco, de repente, os pais acham que é melhor fazer quinzenal, porque eles querem economizar na grana. Na maioria das vezes é por causa disso, né? Ou para resolver a vida deles de forma mais organizada. A logística da vida deles vai ficar mais organizada e melhor se eles só levarem a criança quinzenal. Não pensando no prejuízo ou não daquela criança não estar indo mais na frequência que ia antes. Olha, já estão colocando aqui pra mim, paciente faltar e não querer pagar, isso é óbvio, né? Isso acontece muito, do paciente não ir naquela semana para não pagar a sessão. E aí o que é que a gente faz para resolver isso, né? A gente precisa minimamente ter uma relação profissional adequada com esse paciente para que isso não aconteça. Até porque isso vai não só gerar um problema financeiro para mim, que tô contando com aquele dinheiro toda semana, porque eu tenho uma grana mensal aí que eu preciso ter, né? Mas também aquilo vai trazer prejuízo pro processo terapêutico daquela criança, daquele paciente que eu atendo. Então é importante que eu deixe isso muito claro desde o início. E aí, qual foi a estratégia, por exemplo, que eu consegui fazer para evitar esse tipo de situação? Eu não cobro mais por sessão. Eu cobro por mês. E eu não chamo de pacote também, tá? Eu chamo de mensalidade. Então, essa é a forma que eu cobro,
por mês. Os pais pagam antecipadamente. Início do mês, os pais pagam o mês todo. E aí, eu vou fazendo as sessões com as crianças. Se houver falta, a gente reagenda dentro do mesmo mês. E eu coloco tudo isso em contrato. Desde o início, os pais já estão sabendo que é daquele jeito. Caso eu falte enquanto terapeuta e os pais não possam reagendar, porque acontece isso, o que é que eu faço? No mês seguinte, eu vou descontar o valor daquela sessão que eu não pude oferecer e os pais não puderam reagendar, no pagamento da mensalidade do mês seguinte. Então, os pais pagam pra mim a mensalidade, igual pagam escola, igual paga academia, né? Igual paga tudo na vida. Ninguém vai ficar pagando por sessão, né? Você vai fazer um pilates, você vai fazer uma atividade física numa academia, você vai pagar a mensalidade. Se você não for pra academia naquele mês, não for passar a semana toda sem ir, o problema é seu. A academia tá lá esperando para trabalhar com você. A mesma coisa comigo no atendimento clínico com a criança, tá? Nesse caso, o problema não é só meu, o problema também é da criança que, coitada, não tá podendo ir pra terapia porque os pais não estão levando por algum problema, por alguma questão, tá? Mas é assim que eu acerto e depois que eu fiz isso, acabou esse negócio de falta. Acabou. Eles se comprometem bonitinho porque eles pagaram e eles querem que a criança faça a terapia, tá? Então, essa é uma coisa que resolve. Essa coisa de mudar a frequência de semanal para quinzenal, eu deixo claro desde o início também, no contrato terapêutico, no contrato de prestação de serviço, que a minha forma de trabalhar, a minha metodologia de trabalho é semanal. E aí explico, fundamentada teoricamente, né, fundamentada cientificamente, porque que essa é a minha forma de trabalho, que é semanal. Tudo bem se a sua puder ser quinzenal, entende? Eu não tô dizendo que a certa é a semanal, eu tô dizendo que dentro dos meus estudos em desenvolvimento infantil, é importante que a criança esteja comigo numa frequência semanal, para que ela tenha um aprendizado construído de uma forma mais positiva, para que tenha resultados efetivos no processo psicoterapêutico, e isso eu explico para os pais. E aí, minha gente, vou falar uma coisa que eu disse ontem na live. Se você não sabe o que está fazendo, não faça, até saber. Entende? É importante que você saiba o que você está fazendo. É importante que você saiba qual o objetivo de uma psicoterapia para uma criança. Qual é a sua metodologia de trabalho? Como é que você padroniza o seu trabalho? Ah, Dani, mas cada criança é singular. É uma forma de trabalhar diferente. Nananina, não. Isso é bagunça. Você não está sabendo o que você está fazendo. Existe sim uma metodologia de trabalho, de atendimento, que tem etapas processuais que precisam ser levadas em consideração. Se você trata o seu paciente, cada um de um jeito, e tem uma metodologia de trabalho completamente diferente, né, com cada um, desculpa, gato e gata, você não tá trabalhando. Você tá brincando só, não só com a criança, mas também com os pais que estão pagando pelo processo terapêutico que estão fazendo dela. E é muito por isso, várias vezes, que a gente não é valorizado enquanto psicólogos, enquanto psicoterapeutas. E as pessoas falam, não acredito em psicologia, não acredito nesse negócio de terapia, né? Por quê? Porque a gente não entrega a nossa metodologia de trabalho, porque a gente não diz para os pais, desde o início, o que é que a gente vai fazer com os filhos e qual resultado possível dentro daquele nosso trabalho a gente pode entregar. Óbvio que o nosso CFP tem um código de ética e diz pra gente, deixar muito claro, que a gente não pode dar previsão de resultado pra ninguém. Mas a gente pode dizer que resultados possíveis podem acontecer ou não, dentro daquela perspectiva da nossa metodologia de trabalho, tá? A gente pode sim, até porque os pais entram e nos procuram querendo resolver os problemas deles. Se eu disser pros pais, olha, meu trabalho não resolve o seu problema, o que esses pais estão fazendo, lhe pagando para atender a criança deles? Me responde. Se você não pode resolver o problema deles. Você tem que poder resolver o problema deles. Agora, é diferente de fato você resolver. Porque não depende só de você, muitas vezes. Não depende só do seu trabalho. Depende do engajamento dos pais, depende do processo de desenvolvimento da criança, de como ela vai aprender. Eu ensino, eu trabalho, né, terapeuticamente com a criança, mas isso não garante que ela vai ser terapeutizada. Beleza, não garante. Mas a perspectiva, se ela estiver dentro de um desenvolvimento típico, é que ela aprenda. Inclusive até atípico, porque se fosse assim, se não fosse assim, não teria psicoterapia para crianças atípicas, né? Para crianças que têm transtornos no neurodesenvolvimento. Que o desenvolvimento delas não garante aprendizado, mas que elas têm aprendizados efetivos
num contexto de psicoterapia bem feito, com qualidade, com competência. Então, é importante que a gente mostre o que a gente sabe fazer. E aí, o que acontece? A gente não faz isso. A gente simplesmente pega a criança para atender e vai atendendo, aleatoriamente, e esperando magicamente que essa criança melhore. Isso é loucura, entende? Então, a gente precisa ser mais profissionais nesse aspecto. E cada detalhe do trabalho que a gente faz mostra o nosso profissionalismo ou não. Por exemplo, quando o primeiro contato, a família entra em contato com você, o que é que você diz quando a família fala com você? Eu queria marcar uma consulta com meu filho. Normalmente a família só vai fazer isso se tiver você como referência. Mas se não tiver, ela vai perguntar quanto é que você cobra por uma consulta de psicoterapia. Como é que você responde para essa família? Só a forma de você responder isso para essa família já mostra o quanto você é profissional e que tipo de profissional você é, tá? Já demonstra aí nesse primeiro contato teu profissionalismo ou não, a tua organização profissional ou não, a tua competência profissional ou não. Então, na hora que os pais perguntam isso pra mim, na hora que eu recebo esse tipo de pergunta, o que é que eu entrego pra eles? Eu entrego pra eles uma explicaçãozinha, um textinho, dizendo como é o meu trabalho, como é que funciona, qual é a minha metodologia de trabalho. E embaixo, o investimento desse trabalho. Qual é o passo a passo? E, gente, eu não preciso falar de abordagem teórica para dizer isso. Eu não preciso botar termos desconhecidos, coisas completamente técnicas. Não! Eu só preciso dizer como é que eu trabalho, como é que funciona, qual a minha metodologia, como é que eles precisam estar engajados no processo comigo, tanto os pais quanto a criança, e eu digo quanto eu cobro. Entende? Se for possível, se for preciso, eu mando um áudio explicando. Se a família quiser, a pessoa que entrou em contato quiser ligar para entender melhor, ela pode ligar. O que é que eu nunca faço? Marcar uma sessão gratuita para me apresentar. Isso eu não faço, até porque eu me apresento de outras formas, né? Eu aprendi a me apresentar aqui na rede social, eu aprendi a me apresentar nas relações que eu faço públicas, né? Com outros profissionais, em outros espaços, não online, que é importante a gente também fazer isso no nosso, né, entorno. Então, eu não vou me apresentar de graça numa sessão. Por quê, gente? Porque uma sessão é o meu horário de trabalho e eu cobro por ele. Então, o que é que eu faço? Michel tá pedindo para eu dar um exemplo do texto. Então, eu digo, por exemplo, Michel, eu acho que é isso, né? Você quer de exemplo? Eu digo, por exemplo, ó. Minha forma de atender a criança é a seguinte. Primeiro, eu faço uma avaliação psicológica que contempla essa parte. Aí eu explico como é a minha avaliação. Você vai explicar como é a sua. Entendeu? Eu utilizo tais métodos, eu utilizo tais técnicas com a criança, eu faço entrevista com a escola, eu utilizo teste psicológico, teste de rastreio, eu aplico e corrijo e faço análise. Né? Eu faço depois a sessão de devolutiva, eu faço às vezes entrevista com pais separados ou juntos, enfim, eu digo tudo que eu faço no processo de avaliação. E aí eu cobro pela avaliação completa, eu não cobro pela sessão, eu cobro pela minha avaliação completa, tá? E digo o preço. E aí, em seguida, depois da avaliação, a gente vai discutir na entrevista devolutiva se é importante fazer uma intervenção com essa criança num prazo mínimo, no meu caso, de 1 ano. Porque eu não faço intervenção com menos disso, porque entendo que não vai ter resultados factuais, não vão ter resultados efetivos se for com criança uma intervenção com menos de 1 ano. E explico também cientificamente por que eu entendo isso, tá? E aí eu digo qual é o valor da intervenção, a mensalidade, porque eu também não cobro a sessão. E digo o que é que eu faço nessa intervenção. Eu faço uma sessão por semana com a criança e uma sessão por semana com a família, que são sessões de acompanhamento, não são sessões de devolutivas. Eu não vou ficar devolvendo para a família o que eu fiz com a criança, eu vou acompanhar a família junto com a criança. Então, a minha sessão com a família é de acompanhamento. E ainda incluo outras coisas, porque meu trabalho de psicoterapia inclui outros serviços, né, extras, que eu também posso, obviamente, ensinar isso para quem faz mentoria comigo, para quem faz curso comigo, eu sempre ensino isso. O que é que você pode fazer extra para agregar no trabalho como psicólogo, como psicoterapeuta. Não é só psicoterapia que a gente pode fazer, tá? A gente pode fazer oficinas
terapêuticas com as crianças juntas, a gente pode fazer oficinas com os pais juntas uma vez por mês, então a gente pode agregar valor ao nosso trabalho diante daquilo ali e cobrar a mensalidade dele, tá? Então é assim que eu faço. E aí eu já entrego essas informações pro primeiro contato que a pessoa faz comigo. Normalmente as pessoas entram em contato comigo por e-mail ou por WhatsApp. Eu não atendo o telefone que eu não conheço. Eu tenho esse defeitinho. Se você quer falar comigo, você tem que falar pelo meu WhatsApp. Meu número é WhatsApp. Então você vai falar comigo pelo WhatsApp. Por que eu prefiro assim? Primeiro porque realmente eu tenho um ranço de falar por telefone, eu não gosto. Eu acho invasivo demais. Né? Às vezes eu não posso falar naquela hora. Pelo WhatsApp, você manda mensagem pra mim, assim que eu posso responder, eu vou lá e respondo. Então eu vou responder no meu tempo e no meu horário. Muitas vezes, se você liga pra mim, eu tô atendendo, eu tô trabalhando, eu tô fazendo outra coisa, eu não vou poder atender ali naquela hora, parar tudo e falar com você. O que eu posso fazer no máximo é a família que entrou em contato pelo WhatsApp e eu mandei as informações. Tem alguma dúvida ou quer me falar alguma coisa por telefone, marca um horário e me liga. No horário que marcar comigo, que combinar comigo. Entendeu? Eu não tô disponível sempre. Então, essa é a minha conduta. E aí, quando a família vem pro atendimento, primeira sessão, normalmente, pra mim, é a entrevista inicial. Embora eu sou flexível com isso. Naquela semana, a criança precisa ir logo, a criança tá com alguns sintomas muito prejudiciais à funcionalidade da vida dela. Então, o que é que eu faço? Eu atendo logo a criança e vou marcando a entrevista com a família processualmente durante o período da avaliação. Então, eu não sou inflexível em relação a isso, não. Mas eu gosto de ouvir primeiro os pais, as queixas e as demandas dos pais na entrevista inicial, porque isso vai estruturar a avaliação que eu vou fazer com a criança. Qual o contato para adquirir seu curso? Pode falar comigo por direct, tá? Inclusive, eu vou oferecer, quando a gente terminar essa semana de lives aqui, um curso muito massa, que foi meu primeiro curso que eu dei aqui quando eu vim para Salvador, quando eu comecei a atender aqui em Salvador, que é o curso Práticas Essenciais no Atendimento com Crianças e Adolescentes, mas eu vou trazer ele para vocês aqui na sexta-feira, que é o último dia das nossas lives, tá? E existem outros cursos, outras coisas. Se você quiser também, pode ir no link da minha bio e você vai conhecer a minha plataforma de estudos de casos e tem outras coisas dentro dessa plataforma, que é a plataforma da Uniplay, que você pode estar participando também. Você pode participar do meu grupo de supervisão, um monte de coisa. Se quiser, fala comigo por direct depois que eu te passo as informações de tudo que eu ofereço, tá? Então, assim, gente, a gente entrega o valor da gente sendo esse profissional já no primeiro contato e na forma como a gente trabalha. E aí a gente precisa saber fazer contrato terapêutico, a gente precisa saber fazer contrato de prestação de serviço, né? A gente precisa entender sobre o que é importante a gente ter dentro de um espaço clínico para atender a criança como recurso, tá? A gente precisa fazer a administração desses recursos da melhor forma para que a gente não tenha prejuízo financeiro e para que a gente também não tenha bagunça na nossa vida, né? No desenvolvimento do nosso trabalho. Obviamente, muitas dessas coisas a gente vai aprendendo na prática, mas vocês podem ter um atalhozinho, que é com consultoria, com mentoria, que é uma coisa que eu faço também, por exemplo. Então, eu faço mentoria, porque a mentoria é ensinar você a ser um profissional competente, dentro daquilo que eu aprendi para fazer a minha competência como profissional, tá? O que é uma consultoria? É eu fazer uma consulta com você relacionada também a questões burocráticas, a questões do seu trabalho, do seu dia a dia. E supervisão é diferente. Supervisão são os estudos de casos que você atende, tá? O contrato terapêutico que você entrega aos pais nesse primeiro encontro, eu entrego aos pais o contrato terapêutico no primeiro encontro. Por quê? Porque eu entendo que eu começo o acompanhamento da criança a partir da avaliação, entende? E aí eu preciso mostrar o enquadro, eu preciso, né, combinar com os pais os dias que a criança vão vir para a sessão, combinar quanto eles vão pagar. Então, o meu contrato terapêutico, que é um contrato de prestação de serviço e terapêutico, que eu ensinei ontem na oficina. Dani queria participar dessa oficina, poxa, eu não sabia. E agora o que é que eu faço? Fala comigo, porque eu tenho a gravação da oficina com o material todo de apoio e você pode ainda participar vendo a aula gravada dessa oficina e aprendendo a fazer o seu contrato de prestação de serviço terapêutico da melhor forma possível, que foi o que a gente fez ontem na oficina, tá? É uma aula de 2 horas com material de apoio todo que eu ofereço, modelos, tudo bonitinho. E aí você pode ter isso comigo.
Mas eu entrego isso no início, sim, porque eu entendo que a partir do momento que eu começo a trabalhar, eu tenho que ter um contrato que regularize esse meu trabalho com o meu paciente, com o meu cliente. Porque eu entendo que o meu paciente é o meu cliente. Principalmente com atendimento de crianças, né? Que no caso, o meu paciente é a criança. E o meu cliente são os pais da criança, né? Já tá no Daniplay, já postei hoje de manhã, tá? Quem tá no Daniplay tem acesso a essas oficinas, as gravações da oficina e o PDF da aula que eu dou. Mas não tem acesso ao material de apoio, aos modelos de coisas que eu entrego. Isso não tem acesso quem tá no Daniplay. Para ter acesso a isso, você tem que pagar a oficina diretamente para mim e fazer parte do grupo, tá? Quem quiser ter acesso a essa oficina de ontem, fala comigo por direct, tá? Tem o planejamento das oficinas do ano todo mês tem uma oficina diferente. Se vocês quiserem, vocês podem pagar o plano anual, que fica muito mais em conta. E quem paga o plano anual tem acesso às oficinas que já aconteceram, que foi essa de ontem e a de janeiro, que foi sobre aplicação e correção de instrumentos de rastreio, que foi bem legal, tá? Ou se você quiser pode fazer individualmente as oficinas mesmo, certo? Tem também no meu feed, no Instagram, logo na primeira postagem tá fixada lá, oficinas para terapeutas infantis, e aí tem um cronograma, vocês vão entender sobre o que é. Liriana falou, a avaliação psicológica é um serviço e a psicoterapia é outro, exatamente. Mas eu sempre vou fazer uma avaliação com a criança. Quantas sessões são ideais para essa avaliação sem testes? Olha só, isso tudo depende do objetivo da avaliação. Outro dia eu respondi isso para uma supervisão da minha. Qual é o objetivo da sua avaliação? É de dar um diagnóstico? É de falar, de entregar um planejamento de intervenção posterior a essa avaliação? É uma avaliação para entregar para um profissional multi? É uma avaliação que vai ser utilizada dentro de um processo jurídico, judicial? Depende do objetivo da avaliação. E aí, dependendo do objetivo da avaliação, eu vou perceber de quantas sessões eu vou precisar para conhecer melhor aquela criança que eu estou avaliando e entender, a partir dessa forma que eu conheço ela nas avaliações, o que isso pode me trazer de respostas para aquilo que eu quero entregar. Então, eu vou dar um exemplo. O objetivo da avaliação que a mãe me pediu é para construir não, porque toda avaliação tem como resultado o laudo, né? Que é um documento da avaliação. Mas é para entregar para um processo judicial de guarda, tá? De briga de guarda lá da criança. Então, o que é que eu entendo? Eu entendo que eu preciso de mais tempo para conhecer essas crianças, para avaliar elas, e eu preciso de outros informantes, não só das crianças. Então, eu preciso fazer entrevista com os pais, que nessa situação são separados, então são entrevistas separadas. Eu preciso fazer entrevista com a escola, eu preciso muitas vezes fazer entrevista com alguém da família extensa, fazer uma entrevista com a babá. Muitas vezes eu preciso fazer uma sessão compartilhada da criança com um irmão ou com outra pessoa da família que eu acho que é pertinente, de repente com os próprios pais, uma com o pai, a outra com a mãe. Então eu vou precisar de mais tempo para fazer essa avaliação. 5 sessões, talvez elas não me entreguem isso. Eu preciso de 6, eu preciso de 7, eu preciso de 8. E aí eu que vou analisando isso, entende? Então depende muito do objetivo da avaliação que eu vou fazer. Normalmente eu digo para o meu paciente, para o meu cliente, quantas sessões eu vou precisar com a criança, com a família, com a escola, de uma forma geral, quando eu sei o que ela quer de mim dentro daquela avaliação, tá? Isso é diferente que eu faço. Entendeu? Deu pra pegar? O Daniplay tem mensal ou só anual? Só anual, tá? E é, ó, por esse babadeiro de barato. É muito, muito em conta. E eu vou te dizer, vale a pena o anual, tá? Vale muito a pena o anual. Porque todo mês tem coisa nova no Daniplay. Tem oficina, tem estudo de caso, tem lives. Essas lives todas aqui vão ficar salvas no Daniplay. A de hoje, pelo jeito, vai ficar também, porque a gente não bateu 100 pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Então ela não vai ficar salva aqui no Instagram, ela vai ficar no Daniplay. Tem outras coisas que eu quero colocar lá no Daniplay também. Então, do Daniplay, gente, vai ter sempre muita novidade entrando. Todo mês uma coisa. Então não vale a pena vocês pagarem mensal. Aí eu tirei essa opção do mensal. Eu e minha equipe, a gente achou melhor deixar só o anual mesmo, entendeu? Que é super em conta, super, super, super. Inclusive, aproveitem para entrar logo no Daniplay, porque ele não vai ficar valendo isso, que tá valendo hoje, por muito tempo, tá? Provavelmente no segundo semestre vai ter uma subida de preço aí no Daniplay, porque tem uma entrega de valor maior, tá? E aí, se tem entrega de valor maior, o preço também aumenta, automaticamente, tá?
O que mais que a gente precisa falar sobre perrengues e parte burocrática no atendimento clínico? Vou dar um exemplo. Essa questão burocrática, gente, tem muito a ver com o contrato terapêutico, com essa parte inicial mesmo, dos combinados, né? Daquilo que pode dar errado, daquilo que pode dar problemas para vocês. Então, é muito importante a gente ticar todas as questões que podem ser uma problemática na relação terapêutica com a família da criança. Mais uma vez, lembrando a vocês, quem atende criança não atende só a criança. Tá? Quem faz isso não está trabalhando certo. A gente também tem que acompanhar os pais. Isso não significa dizer que eu vou fazer psicoterapia com os pais. Não, não é isso. Tá? Mas eu preciso ajudar os pais no processo da criança para que a criança melhore também. Por quê? Porque a criança é alienada às relações dos pais. Algumas crianças são mais independentes que outras, mas na grande maioria das vezes, por um processo natural de desenvolvimento da fase delas, elas estão alienadas à família. Tá? A forma como os pais conduzem, né, a educação delas, a forma como os pais manejam, a forma como os pais se relacionam entre si com ela. Então, tudo isso vai modificar ou não o que a gente precisa trabalhar com a criança em psicoterapia. Por isso, eu preciso envolver os pais no processo. Então, quando eu faço isso automaticamente, eu preciso deixar claro para os pais qual é o papel dos pais e que os pais não podem interferir no processo terapêutico. Isso é o que a gente chama de enquadre terapêutico do contrato terapêutico, tá? Então, isso são coisas burocráticas. É a parte chatinha, que a gente precisa deixar claro para os pais desde o início, para não dar problema depois. E aí, vou dar um exemplo bem bobo, bem simples, que parece uma grande bobagem, mas faz toda a diferença no processo. A gente precisa dizer para os pais que o conteúdo que a criança traz para a sessão é aquilo que vai ser escutado. Que o que os pais querem que a criança fale pra mim é conteúdo deles e não da criança. E aí eles vão discutir isso comigo na sessão de acompanhamento. Que eles não podem dizer pra criança, olha, eu queria que você falasse isso pra tia Dani. Você já conversou sobre isso com tia Dani? Porque os pais estão se intrometendo no processo terapêutico da criança e interrompendo, né, que elas possam falar de forma espontânea o que elas realmente precisam dizer. Tá? E aí elas vão dizer brincando, elas vão dizer falando diretamente, elas vão dizer de várias formas. E principalmente de formas lúdicas, desenhando, né? E aí, o que é que eu faço? Eu já explico isso para os pais. Por isso que eu faço uma sessão de acompanhamento com os pais todo mês. Para que essa escuta seja feita, tá? Para que esse momento aconteça, até para eu poder orientá-los da melhor forma possível naquela situação ali. Muito do que incomoda os pais é o processo de... como é que eu posso chamar? De defesa da criança. E aí, aquele processo de defesa da criança incomoda os pais. Eu vou trabalhar isso com os pais e com a criança. Vou trabalhar com os pais diretamente o que incomoda eles e vou trabalhar com a criança aquilo que é necessidade básica da criança ser trabalhada. Então, são coisas muitas vezes diferentes. E é preciso que os pais respeitem esse lugar. Tá? Assim como, por exemplo, enquadre terapêutico para atendimento online. A criança precisa ter um espaço só para ela que preserve o sigilo do processo. Os pais não podem ficar olhando o que a criança produziu comigo na sessão. Né? Já aconteceu de ter pais extremamente esclarecidos, né? Culturalmente falando, que viam o desenho que a criança fazia na sessão comigo e ficavam me perguntando o que era aquilo que a criança tinha desenhado. Absurdo. Absurdo. Obviamente, pais extremamente invasivos, né? E aí eu tenho que trabalhar essa invasão desses pais no processo, dizer, olha, esse é uma produção do seu filho para o processo terapêutico, é só dele. E a gente precisa preservar o sigilo, eu não vou te explicar o que ele desenhou, né? E nem pergunte para ele o que ele desenhou, porque isso tem a ver com o processo terapêutico dele, com o que foi dito para mim. O que eu vou passar para você é a minha percepção sobre o atendimento do seu filho, independente do desenho, né? Para além do desenho, inclusive. E quando os pais pedem para não contar algo que aconteceu em casa, para a criança, é do mesmo jeito, eles estão invadindo, né? Estão interferindo e isso vai atrapalhar o processo. E aí eu preciso dizer para os pais que eles não podem fazer isso. Essa sessão com os pais e cobrando de um valor mensal tudo dá dentro do valor mensal. Entendeu? Eu não cobro nada separado. Algumas pessoas perguntam, a gente pode cobrar o relatório separado, a parte, o laudo à parte? Não existe isso, tá, gente? Isso faz parte do processo que eu tô trabalhando. Então, se eu vou avaliar uma criança, eu entrego um laudo que é o resultado da avaliação, um documento materializado da avaliação. Isso faz parte do mesmo valor da avaliação.
Não posso cobrar a parte, não existe isso. Isso é um serviço só, tá? Então, eu não cobro por sessão. Se eu não cobro por sessão, eu cobro a mensalidade e vou cobrar tudo que eu faço naquele mês com os pais e com a criança, tá? Ah, Dani, se você precisar ir na escola fazer uma orientação, se a escola te chamar, aí é outra coisa, é uma coisa à parte, é uma exceção. Não tá dentro do combinado ir na escola para fazer alguma orientação com a escola, aí eu cobro a parte. Aí eu falo com os pais, primeiro pedir autorização, que escola nunca você pode ir para a escola ou para nenhum lugar falar sobre a criança sem autorização dos pais, nunca, jamais, em nenhuma hipótese. E eu já vi muito profissional fazendo isso e quebrando a cara, tá? E aí, com a autorização dos pais, há também a disponibilidade financeira para fazer aquilo. Porque sair da minha casa, pegar um transporte, ir para uma escola, fazer isso vai tomar meu tempo. Na maioria das vezes, uma manhã toda, uma tarde toda, entende? Então, isso tem um custo e nem sempre é um custo barato. Então, os pais vão pagar por isso? Se eles forem pagar, eu vou e faço esse trabalho. Se não, eu não faço o trabalho. Né? Hoje em dia, a gente tem aí o benefício do online, do digital. Então, a gente pode marcar, ter menos esse custo todo de deslocamento e tudo, e fazer a entrevista online. Pode fazer um preço mais em conta para os pais. Mesmo assim, é um horário de trabalho meu que vai ser cobrado à parte. Agora, se você quiser, você pode incluir isso na sua mensalidade. Entendeu? Se for, por exemplo, uma criança que tem uma demanda constante de você estar na escola. Uma criança que tem, por exemplo, acompanhamento terapêutico na escola, né? Então é importante que você vá de 2 em 2 meses na escola, que você vá todo mês na escola. Se você já sabe que isso vai acontecer, você já inclui isso no valor da mensalidade, é melhor do que ficar cobrando, porque senão você vai ficar cobrando todo mês a parte, aí fica muito chato. Isso prejudica, tá? Essa relação com os pais precisa ser bem construída desde o início. Na verdade, ela precisa ser bem construída no início. Não é nem desde o início, é no início. Se ela não for bem construída no início, acabou. Você bota todo o trabalho a perder. Então, tudo isso precisa ser explicado, tá? Então, eu faço a entrevista inicial para ouvir a demanda, para ouvir as queixas, para basear a fundamentação da minha avaliação, de como eu vou planejar a minha avaliação. E depois eu faço o encontro com os pais para explicar tudo isso, para dizer, para falar o contrato, né? Para dizer quais são as regras daquele atendimento, o que cabe a eles, o que cabe a mim, quais as questões que eles precisam respeitar. Obviamente que nem todos os pais vão entender tudo no início. Às vezes, no processo, eles vão errar, porque eles nem lembram daquilo que foi combinado antes. Sabe o que eu faço? Resgato o contrato, peço para eles darem uma lida de novo, peço para eles de novo, né, verificarem aquilo ali com cuidado, e aí a gente vai ajustando durante o processo. Os ajustes podem acontecer. Todo atendimento é necessário atendimento escolar. Pamela, olha só. Eu gosto de incluir a entrevista escolar em toda a avaliação. Se a criança está na escola, eu quero conhecer a escola. Eu quero conhecer ela na escola. Por quê? Porque eu acho que é um informante a mais da criança, vai me ajudar na avaliação, independente da demanda. Se tem demanda ou não da escola, independente, isso vai me ajudar. Então, eu incluo a entrevista escolar em todas as avaliações, tá? A não ser assim, a criança acabou de entrar na escola. Começou o ano 2023, a gente está em fevereiro, março, a criança entrou esse ano na escola. A escola não conhece a criança direito. Então não adianta ir lá. A não ser que a escola faça parte dessa demanda. Ou as questões escolares façam parte dessa demanda. Aí eu vou. Entende? Mas eu só não incluo nessas exceções. Fora isso, eu incluo nas avaliações sempre. No atendimento em si, que são as orientações para a escola, ter que ir lá outras vezes, quando é necessário apenas, tá? Por ser o local onde a criança passa uma parte do tempo, exatamente. É o que eu falei. Dani, mesmo a avaliação sem uso de instrumento psicométrico necessita emitir laudo? Sim, gata. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tem uma regulamentação do CFP, tá? Que é 06, se eu não me engano, o número dessa regulamentação, que regulamenta a avaliação psicológica e elaboração de documentos. A gente precisa ler isso com urgência. A gente não lê as coisas que o CFP produz. E se a gente não lê, a gente não sabe o que está fazendo. É só isso que eu digo. Tá? Todo o processo de avaliação psicológica inclui o laudo. O laudo é resultado da avaliação. Uma avaliação psicológica pode a gente pode utilizar testes psicológicos, que pode ser psicométrico ou não, né? Ou não.
Os instrumentos que eu vou utilizar numa avaliação psicológica são escolhidos por mim. É uma avaliação psicológica de toda forma, tá? Qual o problema? Que a gente aprende na faculdade que a avaliação psicológica é uso de teste, e não é. Uso de teste é instrumento para avaliar, que eu posso usar ou não. Independente, vai depender muitas vezes do objetivo da minha avaliação, tá? Eu gosto de utilizar. Por quê? Porque vai me dar complementação da avaliação. Vai me dar embasamento técnico-científico, acho que é importante. Mas o laudo é resposta de uma avaliação psicológica. Acabou. Uma avaliação psicológica é tudo. É entrevista inicial, é entrevista com a escola, é entrevista com os pais, é a sessão de observação com a criança na clínica, é a aplicação de instrumento de rastreio, é a aplicação de teste psicológico ou não. Isso é uma avaliação. A avaliação é o todo. O laudo é a resposta desse todo. Ponto. Isso, resolução 06/2019. Obrigada, Ju. A avaliação é laudo, psicoterapia é relatório. Isso, gata, é o nome dos documentos que são resultados do processo que a gente faz com a criança. Perfeito. Mas entendeu, Kaela? É isso. Eu acho que vale muito a pena você estudar isso aí, tá? Essa resolução é muito importante pra gente, né, saber o que falar. Inclusive, isso é muito importante pra gente se colocar como profissional, né? Um profissional competente que vai dizer pra família o que tá sabendo, o que tá fazendo. Tem que saber isso tudo aí, tá? Isso tem que estar na pontinha da língua. Não sei, Dani, sair da faculdade sem saber. Óbvio. Com certeza você saiu da faculdade sem saber. A grande maioria saiu da faculdade sem saber, não é culpa sua. É culpa da faculdade. A nossa formação é muito fraca, é muito superficial e foca muito em merda de abordagem psicológica. Me dá uma raiva. Eu não sou contra a abordagem psicológica, tá, gente? É óbvio que é importante a gente ter fundamentação de abordagem psicológica, sim. Mas eu acho que isso é o que menos importa. É o que menos importa. Eu acho que o que mais importa, principalmente para atender criança, é eu entender muito bem sobre desenvolvimento infantil, o que a grande maioria dos profissionais não entendem. Tá? Então, se você me perguntar aqui agora, Dani, o que é que eu preciso ter para ser um profissional foda, né? Para ser burocraticamente entender as coisas, você precisa entender muito de desenvolvimento infantil, de psicopatologia, que a gente corre, foge, morre de medo. Ninguém quer ler um DSM-5. Ninguém quer estudar psicopatologia de uma forma mais aprofundada. Tá cagando na história. Tá fazendo merda, tá? A gente precisa entender sobre parentalidade, funcionalidade familiar. Se eu não entendo, nem vai atender criança. Se você não entende parentalidade, não atenda criança. Não atenda. Você não vai saber o que fazer. Ponto. E a gente tá preocupado com gestalt terapia, com psicanálise e com TCC. Para com isso que tá feio. Entendeu? A gente precisa entender muito da parte neurológica. Muito importante, tá? Porque o desenvolvimento neurológico, ele tá bombando nessa fase da infância, adolescência. Então eu preciso entender muito sobre isso. Estudem sobre essa parte neurológica. Eu tenho que entender sobre o brincar. Eu tenho que entender sobre muitas questões que não apenas abordagem psicológica. A abordagem psicológica é o mínimo. É como eu vou manejar com a criança na sessão. Para. Tá? Se eu entendo tudo isso, se eu sei de desenvolvimento infantil, eu sei como manejar com a criança na sessão. Ponto. Inclusive, sei como manejar com os pais. Sei como orientar pai e mãe, se eu sei sobre desenvolvimento infantil. Ponto. Não preciso de nenhuma abordagem teórica. Aí fica todo mundo me perguntando por que abordagem eu sou. Para, gente, me perguntar isso. Para. Isso não é importante pra mim. Entendeu? Importante pra mim são as outras... Importante pra mim são as outras fundamentações teóricas para trabalhar com criança e adolescente. Já estudei muito de abordagem, tá? Não utilizo uma única abordagem no meu atendimento, justamente porque acho que elas são insignificantes nesse processo, então eu associo elas, estudo algumas. Eu não preciso me aprofundar em abordagem, eu preciso, para atender criança, me aprofundar em desenvolvimento infantil, principalmente. É o que eu preciso mais me aprofundar. E aí, para eu ser um profissional massa, competente, eu preciso de uma consultoria financeira, eu preciso de uma consultoria de marketing, eu preciso de uma consultoria com profissionais que não são da minha área, para me ensinar a fazer o que eu não sei. Que é essa parte de organização financeira, que é essa parte de divulgação, de posicionamento de mercado, porque eu não sou só uma profissional que entra na sala para atender uma criança e vou embora. Eu sou muito mais que isso, eu faço muito mais do que isso, tá? Muito mais. E muitas coisas sozinha, eu mesma e Irene.
Entendeu? Então é sobre isso que eu queria falar nessa live hoje. Que você que atende criança, não só atende criança. Você faz muitas outras coisas. E a gente tem que aprender sobre isso. Então, assim, investir no profissional da psicoterapia infantil, psicoterapeuta infantil, psicólogo infantil, custa caro, o investimento é alto. A gente não pode sair por aí cobrando R$50 na sessão. Tá? Não dá, porque a gente nunca vai ser um profissional foda. A gente vai ser meia boca. E olhe lá se a gente for um profissional. Aí a gente vai perder cliente, não sabe por quê. O cliente tá desistindo do nosso atendimento, a gente não sabe por quê. Tá faltando o tempo todo, a gente não sabe por quê. Muito é por nossa culpa. E não tá falando do nosso atendimento em si, sabe por quê? Porque os pais, o que menos vai preocupar os pais é como eu tô atendendo a criança na sala. O que mais preocupa os pais é o entorno, é o geral que a gente faz. É o contrato terapêutico que eu faço com ele, é a forma como eu me relaciono com ele, é como eu me posiciono profissionalmente com esses pais, que são os meus clientes direto ali. O que eu faço com a criança na sessão, os pais estão cagando e andando. Eles querem resultado, eles querem que a criança melhore naquilo que eles acham que tá ruim. É isso que os pais querem. Entendeu? Nem sempre a gente vai entregar isso como resposta. Nem sempre. Mas muitas vezes a gente não entrega porque a gente não trabalha direito. Sinto muito informar. Tá? Sinto muito. E aí também não adianta cobrar caro se eu não sei trabalhar direito. Eu tenho que trabalhar direito pra cobrar caro. Tá bom? E também não adianta eu trabalhar errado e cobrar barato, que eu também tô errando aí. Porque eu tô botando a perder a galera profissional que trabalha com isso. Né? Eu tô desvalorizando o trabalho dos psicólogos como um todo. Então, se você se formou, quer ser psicoterapeuta infantil, invista profissionalmente. Se você não puder, não seja. Não seja. Que você vai cagar o trabalho da gente, de todas nós. É isso que eu tenho pra dizer. É isso. Tá? Não tô dizendo que você não pode ser porque você não tem dinheiro pra investir. Não é, a gente não investe só com dinheiro, não. A gente investe com outras coisas também. A gente pode fazer parcerias, tá? O dinheiro não manda em tudo. O que manda em tudo é a minha predisposição para ser um profissional massa. E eu posso fazer muita coisa gratuita também. Eu posso fazer com parcerias, sem envolver grana. Contanto que eu queira investir em mim como profissional. E não só comprar brinquedo e passar lá, atender a criança e ir embora. Isso não é investimento profissional, tá longe de ser. Ah, não quero fazer isso não. Ah, não quero fazer contrato não, vou fazer de boca mesmo, dá muito trabalho fazer isso. Ah, não quero entregar recibo, não precisa, vou ter que pagar imposto. Tá errada, tá fazendo errado, tá errando. Dani, mas a maioria dos profissionais fazem assim, tá errada a maioria dos profissionais. E é por isso que a gente é desvalorizado no mercado. Dá exemplo, Dani, de quê, gata? Ai, meu Deus. Também acho que a valorização deve começar por nós, nossa postura conta muito. Eu acho que é começado por nós. Ninguém valoriza se você não se valoriza. Se você não se valoriza, não tem postura diante do outro, o outro não vai ter com você. Acabou. Não existe isso, né? Mas existe um movimento de que indicação para TCC, porque é uma abordagem que tem muitos resultados publicados. Vou te dizer sobre isso. Não sou da abordagem, mas perco clientes porque os médicos mandam procurar essa abordagem, exatamente. Mas deixa eu te falar uma coisa, gata. Eu tenho muito contato com médicos, principalmente pediatras, e eles todos mandam pra mim. Eu não sou da TCC, eu não sou de abordagem nenhuma. E eles mandam pra mim, porque eles entendem e conhecem meu trabalho. Então, assim, eu vou na contramão disso. Isso é um fato, acontece, tá? Isso acontece. Por quê? Porque realmente é a abordagem que trabalha com pesquisa. E médico só acredita em pesquisa ou no trabalho que você faz e que deu certo. Então, o que é que eu faço contra isso? Eu tento me associar aos médicos de outra forma. Dani, sua fala me desconstrói toda no sentido de refletir meu lugar de atendimento infantil. Mas a ideia é essa, tá? É desconstruir para construir de novo. Você fala com a criança sobre a entrevista devolutiva? Falo. Eu faço uma entrevista devolutiva com a criança. Amélia, também, tá? E explico pra criança o que eu vou levar pros pais. Eu acho super importante fazer isso. Mas eu vou explicar isso melhor nas outras lives que eu vou fazer essa semana, tá? Minha gente, vamos encerrar por hoje, que a gente já tá aqui 1 hora de live. Ainda tô com minha garganta bem mal.
Ainda tem um monte de coisa pra fazer hoje, muito trabalho até a noite. Ainda tem médico pra ir, ainda tem um monte de coisa. Ainda tem um monte de coisa que a minha vida é louca. E vamos se dedicar à nossa profissão de uma forma com mais responsabilidade, tá? Eu só atendo os pais sozinhos na primeira entrevista, não atendo com criança. Eu não gosto de atender com a criança. É da TCC, mas tudo que eu indico. Mas independente da TCC, você precisa estudar essas outras coisas, tá? Independente da TCC. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelas perguntas, pela interação. Sem vocês eu não estaria aqui. Sem vocês nada disso vai funcionar. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha contribuído na live de hoje. Espero que eu possa contribuir na live de amanhã também. Espero todo mundo aqui amanhã comigo, meio-dia. Já quero avisar que na sexta-feira eu disse que ia ser meio-dia, mas não vou poder fazer meio-dia, tá? Então eu vou fazer à noite. Sexta-feira a nossa live será às 21 horas. Mas eu aviso aqui também, nos stories. Um beijo, amoras da minha vida e amores que estão por aí também. A gente se vê amanhã, meio-dia de novo.